webinar. O webinar de hoje vai incidir sobre o tema Python no desenvolvimento do pensamento computacional, tanto para o grupo 500 como para o grupo 510, que é um tema transversal às duas disciplinas, apesar de, na disciplina de matemática, é onde se está a dar mais protagonismo. Connosco temos o António Cardoso, que é professor na Escola Secundária Conde de Monsaraz, em Reguengos de Monsarazes, uma linda terra, e será ele que vai dinamizar o webinar de hoje. Obrigado, Margarida. Aqui hoje acompanhado pela Margarida e pela Manuela, são também aqui outros colegas do grupo Casio Mais. Há pouco só aqui uma pequeníssima retificação da Escola Secundária Conde de Monsaraz. É verdade, mas agora já fazemos parte de um agrupamento de escolas, o agrupamento de escolas de Reguengos de Monsaraz, mas aqui o Alentejo profundo, não esquecido, que nós gostamos muito, e sei que muita gente gosta deste nosso Alentejo. Estou já a começar aqui a partilha. Esperar que estes cerca de 55, 60 minutos dê para despertar aqui algumas, eu diria, motivações para o Python e, sobretudo, o papel que pode ter no desenvolvimento do pensamento computacional. Vou ao longo destes próximos minutos fazer algumas partilhas e depois, se alguém, porventura, estiver a ter alguma dificuldade, por favor, vá aqui no chat colocando essas questões, como a Margarida dizia, e vou começar já por partilhar este primeiro documento. Em princípio, irei partilhar dois documentos, penso que não será necessário ir mais além disso, e serão um documento com um suporte teórico daquilo que vai ser feito aqui nesta sessão de hoje, mas teremos depois também no final um outro com uma tarefa enquadrada de acordo com a exploração que vai ser feita ao longo destes próximos minutos. Assim sendo, eu vou então começando pelas aprendizagens essenciais. Quando falamos em aprendizagens essenciais, estamos a falar de, obviamente, matemática e aqui estamos a reportar-nos ao ensino secundário. Não vou fazer propriamente uma diferença entre os diferentes tipos de matemática para o ensino secundário, ainda por cima porque têm bastantes elementos comuns e também na sua estruturação, ou seja, a forma como estão ou como foram pensadas. O documento curricular aponta para alguns elementos fundamentais, define objetivos, apresenta ideias inovadoras do currículo, define ideias-chaves das aprendizagens, ou destas aprendizagens essenciais, e depois remete-nos também para indicações mais concretas em termos de aquilo que se pretende ser o desenvolvimento nos diversos temas e a forma de abordar os diversos temas. Como hoje vamos trabalhar, ou vamos incidir mais no Python e no desenvolvimento do pensamento computacional, começo por destacar que esta é uma das ideias inovadoras do currículo, o pensamento computacional. E que depois se vai materializando nas variadíssimas ideias-chave, aliás, é mais do que uma das 9 ideias-chave que são apresentadas neste documento curricular. Também por ser uma ideia inovadora do currículo, a matemática para a cidadania, os exemplos que vamos apresentar vão incidir nestes conteúdos, portanto, nesta temática de matemática para a cidadania. Centrando-nos no pensamento computacional e naquilo que está escrito nos documentos curriculares, é importante fazer algumas referências e algumas similitudes entre aquilo que estamos habituados com o pensamento matemático e aquilo que é designado por pensamento computacional. Não há tanto uma preocupação de definir pensamento computacional, portanto, estes documentos não têm essa preocupação, mas ele acaba por ser, da sua leitura, decorre aqui algumas definições, ou pelo menos uma definição forte, de ser uma forma de valorizar uma abordagem conceptual na resolução de problemas. E, portanto, se pensarmos no pensamento computacional como uma ferramenta
que permite, de alguma forma, trabalhar com outra capacidade, e diria até qualidade, a resolução de problemas, já não é assim tão pouco. Depois, ao longo do documento curricular, são apresentadas pelos autores deste documento várias atividades que pretendem ser dinamizadoras, ou pelo menos que propiciem o desenvolvimento do pensamento computacional. Iremos depois analisar algumas delas e ver como é que podem ser trabalhadas aqui, encaminhando para esta linguagem de programação Python. E, centrando nestas atividades de programação, há uma forte preocupação de serem integradas com a complexidade progressiva. Num webinar, não é possível estarmos a admitir que todos têm a mesma capacidade de trabalhar Python e a mesma vontade de o usar em termos de programação e, sobretudo, para desenvolver pensamento computacional. Portanto, foi feita a opção de tratar ou de trazer alguns exemplos que se pretendem ser simples, mas de alguma forma enquadradores daquilo que pretendemos explorar. Quando pensamos em pensamento computacional, é importantíssimo definir as 5 pedras angulares do pensamento computacional: abstração, decomposição, reconhecimento de padrões, algoritmia e depuração. E é esta preocupação que vamos ter ao longo dos próximos minutos, mas também é esta a preocupação que devemos ter enquanto professores de, junto dos nossos alunos, levá-los a vivenciar estas práticas. Ou seja, perceber que a abstração passa pela capacidade ou pela possibilidade de extrair informação essencial do problema que está a ser analisado, a decomposição como uma forma de subdividir em subetapas, obviamente com complexidade menor do que aquela que seria a estrutura inicial, de modo a procurar formas de ultrapassar o problema apresentado. Reconhecimento de padrões, ou, como também é muitas vezes dito, a identificação de padrões. Num processo de resolução, conseguimos sempre ir fazendo comparações com outros problemas já resolvidos, ou mesmo dentro do mesmo problema, perceber aquilo que pode ser, de alguma forma, usado e, com base no que já está, no conhecimento que já temos e que podemos replicar no que vai ser necessário fazer a seguir. Algoritmia, portanto, um procedimento passo a passo, algoritmo, como muitas vezes o entendemos e vamos nos referindo a ele. E, por fim, a depuração. Aqui, quando digo por fim, normalmente estes processos não têm que ser com esta sequência que está aqui apresentada, mas no final, ou pelo menos, vamos ter que ou que criar alguns momentos para testar, refinar e otimizar as soluções apresentadas. Vamos procurar mostrar estas práticas de desenvolvimento do pensamento computacional com recurso à linguagem Python, explorada no emulador da calculadora CG50. Este documento que partilhei convosco dizia pretende ser um suporte teórico, não é, está longe de ser exaustivo, mas pode permitir cada um de vós, autonomamente ou em termos de acompanhamento daquilo que vai ser feito, e daqui a pouquinho vou já passar para o emulador e já não recorrerei tanto a este documento, mas para percebermos aquilo que iremos fazer, ou pelo menos a forma como irei sequenciar este webinar, passaremos pelo o ambiente do menu Python. Teremos uma preocupação de inserção, ou como inserir textos e comandos das várias formas que podemos fazer, algumas particularidades de alguns operadores, a forma como o Python, em concreto no emulador da CG50, o MicroPython os vai interpretar. Portanto, e aqui é preciso ter eu diria, algum jogo de cintura, porque há aqui algumas características inerentes a esta linguagem de programação Python. Introdução de variáveis e dados, como serão feitas as atribuições, como manipular diferente tipo de informação, mas, sobretudo, vamos apresentar aqui alguns exemplos de pequenos programas, uns que iremos construir de raiz, outros dos quais nos iremos apropriar, e vamos ver num processo ligeiramente evolutivo, não conseguimos fazer muita coisa hoje,
mas pretendo ainda passar pelas estruturas de condições e qual o seu interesse e como as poderemos usar, alguns operadores relacionais, e já vamos ver com os exemplos apresentados, e a última tarefa vai nos remeter para as estruturas de repetição. Neste documento, termina com alguma informação que pode ser importante. A primeira, em termos de mensagens de erro, de forma, espero que não seja sistemática, mas irei forçar alguma existência de erros para que nos apercebamos de como os podemos e devemos ultrapassar. Outros, se calhar, surgirão naturalmente e por algum descuido da minha parte. E, por fim, estão aqui alguns links com alguma informação que irei recorrer a eles a seguir, mas quando for necessário, eu depois partilho cada um destes endereços convosco aqui no chat, como fiz há pouco com os documentos. Assim sendo, vamos avançar para o emulador. Aquilo que vamos explorar hoje é o menu Python. Com o recurso aqui ao cursor, vou procurar o menu Python. Aqui está ele, com este código H. Portanto, se procurasse aqui a letra H no teclado, também poderia aceder diretamente. Vou entrar neste menu Python. Se alguém está a fazer o mesmo acompanhamento ou ao mesmo tempo está a proceder a entrar no menu Python do emulador, aquilo que vão ver terá algumas diferenças daquilo que eu estou neste momento a ver, porque tem a ver, está obviamente relacionado com o tipo de ficheiros que já temos guardados e as pastas criadas. Eu, por exemplo, dificilmente mais alguém terá uma pasta webinar, porque eu criei esta pasta apenas para este momento aqui. Aquilo que estamos a aceder, a raiz do menu Python, é aquilo que chamamos a lista de arquivos. É aqui na lista de arquivos que vão ser apresentados, ou vão ser exibidos todos os programas que têm ou foram construídos usando esta linguagem Python e facilmente nos apercebemos deles com esta extensão .py. Portanto, todos os programas que por aqui estão com a extensão .py são programas que já usei, e estarão outros dentro de pastas, ao longo destes últimos tempos. Depois, aquilo que iremos fazer é passar por mais dois ambientes do menu Python. A lista de arquivos é este primeiro ambiente. Depois iremos passar também, já de seguida, para o ambiente do editor, onde vamos escrever os scripts, ou seja, onde vamos programar, de alguma forma, escrever a sequência de instruções para serem posteriormente executadas. E, por último, iremos passar pelo shell. Ou seja, o shell é onde se podem escrever algumas expressões em linguagem Python, mas, sobretudo, a intenção que iremos dar-lhe hoje é de executar os scripts anteriormente guardados, ou seja, executar os programas que iremos criar. Vou sair aqui da lista de arquivos e aquilo que vou fazer é começar por criar, aqui com esta opção New, acessível aqui pelo botão F3. Eu aqui consigo carregar diretamente. Vou criar um documento novo. Neste momento não estou muito preocupado com o nome que vou dar a este documento, portanto será isto aqui, esta sequência perfeitamente aleatória de caracteres. E, ao criar este documento, estou a entrar no editor. E é aqui no editor onde posso escrever os scripts e onde vou dar as instruções que pretendo a seguir ver executadas no shell. Vamos começar de uma forma muito, muito simples e começar por dizer que tenho aqui três formas, de grosso modo dizendo, de escrever o que quer que seja. Se repararem, aqui no canto superior esquerdo está aqui um cadeado à volta da letra A. Significa que esta opção alfa está, neste momento, fixa, o que significa que, se eu clicar em qualquer tecla do emulador, as letras que estão por cima a vermelho serão, obviamente, aquelas que serão registadas. Nesta opção, posso comutar entre maiúsculas e minúsculas, e esta é uma forma de escrever. Usar o teclado do próprio emulador, mas
por norma, aquilo que eu irei fazer é usar o teclado físico do meu computador, não o teclado do emulador, da calculadora. Para isso, o que irei fazer já de seguida, e vou ter que fazer sempre que entrar no editor, é desmarcar esta tecla bloqueada. Portanto, se chegar aqui ao alfa, desapareceu, o que significa que a partir de agora posso usar o meu teclado do computador e é isso que irei fazer, porque permite-me uma maior rapidez neste processo de escrita. Portanto, esta é uma forma de escrever. Outra forma, temos mais duas formas de fazer a introdução aqui de caracteres ou de funções, é usar uma destes submenus que aqui temos, do símbolo, se tiver esta opção, rodar o menu, tenho aqui uma série de elementos que posso carregá-los para o editor. Vou sempre aqui a tecla mágica do exit para voltar atrás. E aqui neste submenu char, posso fazer uma seleção de caracteres que permite escrever tudo aquilo que eu quiser. Nem sempre é fácil, eu não estou muito habituado. Agora, se quisesse escrever, como dizia, tudo. Agora estou aqui a perder um bocadinho de tempo, mas penso que percebe-se a dificuldade quando com o teclado do computador bem mais simples. Mas esta é também uma forma de fazer a introdução de dados. Iremos, com um exemplo um pouquinho mais à frente, mostrar esta opção de acesso que está aqui, a laranja por cima da tecla 4, que é o catálogo, e com o catálogo nós podemos fazer, sobretudo, introdução de funções. Algumas vezes é, de facto, muito prático fazê-lo. Eu vou deixar esta introdução de elementos no editor com o catálogo um pouquinho mais para a frente. Agora vou preocupar-me com fazer aqui algumas atribuições. Normalmente temos sempre uma preocupação de armazenar valores ou elementos em memória e para isso utilizamos variáveis. Se eu, por exemplo, escrever A igual a 10 e fizer Enter, significa que a variável A foi atribuído o valor 10. Se proceder de igual forma e escrever B igual a 2, quer dizer que à variável B eu estou a atribuir o valor 2. Usamos o sinal de igual para esta atribuição. Depois daqui a bocadinho já irei falar um bocadinho neste código de cores, que é bastante interessante quando nós estamos aqui a resolver, ou pelo menos a escrever no editor qualquer programa, ou uma tentativa de criar um programa com o Python. Por exemplo, se eu quiser escrever A elevado a B. Quem conhece e está habituado a trabalhar com a calculadora CG50, esta é a tecla de elevado a, mas aquilo que é escrito não é erro nenhum. Em linguagem Python, o símbolo elevado a é por este duplo asterisco, ou seja, como se fosse vezes, vezes. Eu não preciso de usar esta tecla, posso mesmo usar o teclado e escrever vezes, vezes. Bem, aqui estava apenas para mostrar a utilização aqui da tecla vezes, e agora, dizia eu que queria escrever A elevado a B, portanto, tão simples como isto que estou aqui a fazer. Se vou dando Enter no final para dar outra instrução, imaginem que agora queria usar, sei lá, por exemplo, a raiz quadrada. E queria calcular a raiz quadrada, se usar ali o teclado do emulador, aparece ali o símbolo da raiz quadrada, é laranja, portanto tem que ser acessado com a tecla laranja, raiz, e agora escreveu SQRT, portanto, square root, sei lá, pode ser, por exemplo, de A. Eu poderia escrever também ou digitar este elemento, SQRT, abrir parênteses, A, mas se usar a tecla, isso torna-se mais simples. Deixem-me dizer-vos que se fosse, neste momento, calcular, ele iria dar um erro. Ou seja, em Python, ou nesta linguagem de programação Python, há uma série de funções onde se insere a raiz quadrada
que só são possíveis de ser utilizadas se carregarmos um módulo. E aqui é preciso carregar o módulo de matemática, o módulo MAT. Os módulos são assim uma espécie de aglomerados de funções que, carregados aqui para o editor, permite fazer os cálculos necessários. Para este módulo MAT, aliás, este módulo MAT vai ser necessário para calcular a raiz quadrada, calcular logaritmos, calcular razões trigonométricas e eu irei aproveitar para carregar este módulo MAT usando o catálogo, ou seja, outra forma de introduzir aqui informação. Se fizer então Shift 4, acedo ao catálogo. Está identificado por ordem alfabética, portanto, se eu aqui neste campo escrever S e agora Q, já me aparece aqui a opção do square root, e agora poderia fazer input e aparecia esta informação para lá, mas eu até queria era ir aqui a esta categorização por temas, digamos assim, e vou procurar aqui o módulo MAT. Existem outros módulos. Aqueles que mais vezes utilizamos é este módulo MAT e este módulo random para processos aleatórios, já quando estamos a trabalhar com alguns elementos aleatórios. Eu vou entrar aqui neste módulo MAT e vou procurar o F, e já aqui aparece aquilo que eu quero. Eu quero carregar este módulo MAT e, portanto, faço from MAT import asterisco. Existem outras alternativas, mas esta é talvez a mais eficaz e que me traz menos problemas. Neste momento, na primeira linha de comandos, bem, não precisava ser na primeira linha de comandos, bastava apenas estar antes do square root ou da raiz quadrada, eu já posso fazer aqui algum outro tipo de manuseamento e de cálculo. Começamos por trabalhar na lista de arquivos, criamos um ficheiro, estamos no editor e agora vamos, por exemplo, preparar-nos para fazer algum manuseamento destes dados e vamos mostrar o que é que pode ser feito. Se deixar apenas como está e passar para a zona do shell, ou seja, onde são apresentados os scripts, nada é apresentado porque não está dada ainda indicação nenhuma. A forma de nós darmos indicação para ser apresentado algo, ou seja, para que algo seja visível ou calculado e depois tornado visível no shell, ou uma das hipóteses é com a opção print. Reparem que quando estou a escrever, PRIN, está tudo ainda a preto, assim que acabo, aparece a azul, isto significa que já foi reconhecido o elemento, a função que está aqui em causa. Eu agora poderia fazer o quê? Que escrevesse o valor de A, o valor de B, mas eu até o que vou fazer é aqui uma atribuição. Vou dizer que o C é o A elevado a B e vou dizer que o D é a raiz quadrada de A. E já posso fazer, por exemplo, o C. Bem, podia fazer para apresentar o valor de A, apresentar o valor de B, depois apresentar o valor de C, mas aqui acho que não é necessário estar com toda essa preocupação. Portanto, já dei aqui um espaço a mais, apresentar o valor de C e de D. O que vou fazer agora será executar o programa. Eu posso executar já e vai-me pedir para gravar, ou então posso inicialmente fazer a gravação, e agora sim, ao executar, aquilo que vai aparecer é abrir a janela do shell onde serão mostrados os resultados. Aparece sempre a versão neste caso, do MicroPython, dizer, do Python. Foi importado o programa, portanto, from MONP, aquele nome meio estúpido que dei, e aquilo que está aqui é o resultado do print de A elevado a B, já não tenho bem a certeza, mas acho que era 10 ao quadrado, e depois a raiz quadrada, eu penso, para estar 3, qualquer coisa, deverá ser a raiz quadrada do 10. E, portanto, aqui no shell é onde vamos ver os elementos que estão criados, ou os scripts que estão a ser executados, anteriormente criados no editor. Para voltar atrás, e agora vou só aqui fazer aqui uma outra proposta, que seria
não estarmos a admitir inicialmente que o valor de A é 10, B é 2, e vamos pedir para que seja o próprio utilizador a fazer essa introdução, ou seja, a digitar qual o valor de A, qual o valor de B, para a seguir calcular-se o C e o D. Para isso é preciso definir variáveis. Posso definir uma variável. Vou ter só aqui desmarcar ali o alfa para poderes utilizar o teclado do meu computador. E escrevi float. Float significa que a variável que eu quero que seja introduzida seja uma variável real. Portanto, daqui a designação de float. E vou pedir para que o utilizador proceda à introdução com esta função input de um valor, vou-lhe chamar A igual, dou aqui um espaço para ficar assim todo bonitinho. Vou apagar aqui o 10 porque isto já não estou preocupado. Ah, vou deixar assim. Ou seja, a variável A será uma variável real introduzida pelo utilizador. Vou fazer o mesmo para a B, só que não quero um número racional, um número real, e quero um número inteiro. Para tal, vou já apagar aqui que isto não me interessa. Quero fazer, já me estava a esquecer, número inteiro, tenho que dar a indicação do input, abrir parênteses, agora sim, e aqui o valor de B. Aqui para ficar assim mais bonitinho, dar ali o espaço. Estamos aqui só no campo do embelezamento, abri dois parênteses, fechei dois parênteses. Ok, acho que não esqueci de nada. Agora, quando fizer a execução do programa, agora não vou estar preocupado em gravar, que ele já vai pedir para gravar, sim. E aquilo que vai acontecer é as tais duas questões colocadas, portanto, com o input, o valor de A, vamos imaginar que coloco 12,36, Enter, o valor de B, agora vamos supor que coloco 15,3 e aparece o primeiro erro. Eu não sei se perceberam porquê, mas se estivéssemos um bocadinho mais distraídos, temos aqui que há um erro de sintaxe para o inteiro. Salvo erro, estava ali, já não sei qual era a linha que era apresentada, mas de qualquer forma ali em cima aparece a linha 3. Então, se eu voltar então atrás, eu de facto, para o valor de B estava definido um número inteiro e eu introduzi um número não inteiro. Ok, pronto, daí o seu erro, 12,36, acho que até foi o que coloquei há bocadinho. Se eu colocar aqui 3, e então todos os cálculos já serão feitos sem qualquer tipo de preocupação e qualquer tipo de problema. Tenho consciência de que aquilo que estamos a fazer neste momento é dar aqui alguns exemplos e mostrar algum manuseamento destes ambientes, lista de arquivos, do editor e também aqui do shell, mas aquilo que deve ser a nossa preocupação não será só isto. Temos que ir avançar um pouquinho mais. Voltei à raiz do menu Python e vamos agora remeter para um dos outros documentos que aqui tinha para cada um de vós. Deixe-me só aqui chegar aqui. Vou só partilhar aqui no chat se alguém quiser. Optámos, portanto, tem aqui o link para o programa, neste caso Matemática A, 10º ano, e se estiverem a abrir ao mesmo tempo do que eu, salvo erro na página 16, boa, não me enganei, na página 16 temos aqui uma proposta de trabalho. Exemplo de um programa em Python que permite determinar o número de votos que garanta a maioria absoluta, sendo inseridas as votações de três candidatos. Um candidato com 270 votos, outro com 153 e outro com 201 votos. Neste caso, o candidato C. Aquilo que vou fazer é pegar neste programa. Salvo erro, é o primeiro dos programas em Python que nos são propostos nas AEs de Matemática A.
programa simples, direto, com um determinado objetivo e fazer isso mesmo. Ou seja, procurar aqui escrever este programa. Tenho aqui, espero lembrar-me. Vou aqui criar peço desculpa, aqui no New, um novo ficheiro. ABC. Eu devia ser um bocadinho mais cuidadoso com os nomes, não sou muito. Então, vamos lá tentar replicar o que ali estava. CA igual a 270. Ops, aconteceu porque não vim aqui desmarcar o alfa. 270, agora já está. CB igual a 153. O CC, ou seja, os votos do candidato C, já agora só usar aqui a mesma terminologia. 201. Para calcular a maioria absoluta, será a parte inteira, maioria absoluta, esqueci do sinal de igual, será a parte inteira vou já abrir e fechar parênteses para não esquecer de nenhum deles, CA mais CB mais CC, tudo isto a dividir por 2, exatamente, e depois vamos adicionar 1. E aquilo que iremos escrever, portanto, aqui será calcular a semissoma, a parte inteira da semissoma mais 1, e vai-nos dar qual será o número de votos necessários para obter maioria absoluta. Preciso de apresentar aqui algo no shell, então vai ser MA e não vou estar com mais preocupações. Se executar este pequeno programa sugerido nas AES, aquilo que vai aparecer, este agora não estava à espera. Portanto, é algum Falta um lapso que é por ali. parênteses, António. Estão Boa. aqui a. Até houve quem já tivesse dado por Ai, isso que no bom! chat. Eu não estou atento ao chat. Caramba. Lá está, lá está. Há bocado estava preocupado em dizer Abrir e fechar tudo parênteses. isso. Aqui abri e fechei, portanto faltará outro, alguns por aqui, não Exato. é? Aqui. Ok. Obrigado por quem estava aí mais atento do que eu. Esta não foi mesmo daquelas coisas típicas de era para ver se estavam atentos. Não, eu é que não estava suficientemente atento. E para conseguir a maioria absoluta seriam necessários 313 votos. Bem, está na altura de voltarmos, e peço desculpa de andar agora aqui a saltitar entre alguns elementos, começarmos a pensar um bocadinho nas práticas do pensamento computacional. Se fosse pedido a um aluno para escrever aquele algoritmo e executá-lo, e se respondêssemos à pergunta que práticas de pensamento computacional é que foram mobilizadas pelo aluno que escreveu aquele programa e o executou, a resposta se calhar seria nenhuma ou quase nenhuma. E cabe-nos a nós, professores, de alguma forma, perceber o que é que nós podemos, o que é que nós devemos, o que é que nós queremos fazer. Mas pode ser usado um programa simples como este para fazer algo mais. Por exemplo, se, enquanto professor, fizesse o seguinte desafio aos meus alunos: este programa copia, executa e agora altera-o para que, em vez de trabalhar com três partidos ou três elementos sujeitos a votação, passássemos a trabalhar com cinco. Ou seja, em vez de três candidatos, passassem a ser cinco candidatos. O que é que teria que ser feito? Bem, e aqui começamos a ter outro tipo de preocupação. Não é minha intenção estar a forçar demasiado, ao parecer que estou aqui de alguma forma a dizer que pequenas alterações têm grandes significados, mas de facto, um aluno, para alterar este programa, partindo do princípio que não é um conhecedor absoluto, como eu imagino que tenhamos muitos dos nossos alunos, da linguagem de programação Python. O aluno pode fazer esta apropriação, percebe que as três primeiras linhas são a introdução de cada um dos elementos de votos dos candidatos e, portanto, se estão três, precisa
de mais dois candidatos. CD igual e define o número de votos. CE igual e define o seu número de votos. Vou inventar aqui um bocadinho, portanto, sem ter muitas preocupações com os valores. Ops, peço desculpa. E 238. Neste tipo de situação, isto não é ainda suficiente. Ou seja, o aluno precisa de alguma forma de se apropriar daquilo que está a fazer, vai ter que decompor esta situação em mais do que um momento. O primeiro momento, se calhar, aquilo que eu acabei de fazer é introduzir a votação dos dois novos candidatos, mas isto não é suficiente. É preciso perceber que estes primeiros três candidatos estavam escritos, escrevemos os outros dois, mas agora, para calcular a maioria absoluta, vou ter que também mobilizar aqui outro tipo de elementos. Parece-me que podemos fazer CD mais CE. Ou seja, se houve a apropriação da semissoma e somar 1, penso que aqui não seria necessário fazer qualquer outro tipo de alteração. E agora é ver se funciona. Vamos gravar com os valores que aqui foram apresentados. O resultado 494 era neste momento a altura de começar a pensar mas isto será mesmo verdade? Então, vamos lá voltar atrás àquilo que tínhamos feito anteriormente e podíamos testar. Ou seja, ou quase sem notarmos muito, ao ir verificar se está correto, estamos num processo de depuração. Ao criar novas etapas e sequenciá-las naquilo que já estava feito, estamos de alguma forma a mostrar conhecimento sobre o algoritmo e, portanto, a ir ao encontro desta prática da algoritmia. Repetimos para os primeiros três candidatos a entrada dos dois novos candidatos. Estamos num processo que pode ser entendido como reconhecimento de padrões. E, ao escrever os dois novos candidatos, ao terminar, ao modificar a expressão que permite calcular a maioria absoluta, eu, de alguma forma, estive a decompor o problema em outras duas subetapas. É primeiro acrescentar mais duas votações de dois novos candidatos e depois determinar o resultado que se iria obter. Este tipo de propostas, em alguns casos, são também lançados como desafios nas AES. São aqui, colocada aqui esta questão, algum dos candidatos ultrapassou esse valor, numa possível extensão a este programa, poderá ser verificado se algum dos candidatos obteve maioria absoluta. Ok, nós já sabemos qual é o número de votos que precisamos garantir para obter maioria absoluta, mas qual dos candidatos é que poderá ter obtido? Podemos, de alguma forma, acompanhar este processo junto dos alunos de criação e apropriação de um novo programa, mas quando olhamos, ou começamos a olhar para aqui, este novo programa já tem uma extensão um bocadinho maior do que aquilo que estamos habituados. Então, o que é que vamos aqui fazer? Vamos arranjar aqui um mecanismo para conseguirmos trazer para o nosso emulador este programa que aqui está. O que vou fazer primeiro é copiar este código que aqui está diretamente, isto é do PDF, estou apenas a selecionar e a copiar. E depois, eu agora vou ter que voltar aqui atrás, porque vou ter que copiar aqui um outro endereço. Existe uma série de elementos, são chamados compiladores online, que nós podemos usar para trabalhar com a mudança de ficheiros de um lado para o outro. Eu estou mais habituado a usar o Colab, mas requer uma conta do Gmail. Este onlinepython.com, eu partilhei convosco aqui o endereço, é muito amigável neste sentido. Copiar, chegar aqui, vou apagar só o que aqui estava, faço faço o colar, portanto aqui o Ctrl C, desculpem, Ctrl V, e passei a ter na íntegra aqui o programa. Se eu for executar, neste momento, aquilo que está a ser pedido é o número de votos, sim, não surpreende, tem ali um input.
Número de votos do candidato A, 125, vou escrever eu. Número de votos do candidato B, 365. Número de votos do candidato C, sei lá, 98. E aparece a informação: serão necessários pelo menos 29 votos para obter a maioria absoluta, e o candidato B obteve a maioria absoluta. Portanto, já temos aqui um vencedor. Como é que isto foi conseguido? Bem, foi conseguido com uma estrutura de repetição. Ou seja, se nós falarmos aqui das atribuições das variáveis e aqui do print como uma forma de fazer chegar a informação ao shell, aparece agora aqui um if, aparece aqui uma condição, se o CA é maior ou igual do que o A, aparecem aqui dois pontos, e se isto se verificar, tenho aqui a instrução. O candidato que obteve a maioria absoluta foi este primeiro. Elif, ou seja, é a forma de dizer se a primeira condição não se verificou, vamos ver se verifica uma outra condição do CB ser maior ou igual que o MA, do CC ser maior ou igual que o MA, e caso contrário, nenhum dos candidatos obteve maioria absoluta. Esta estrutura de condição, if, elif, else, precisamos só ter aqui algum cuidado com este parágrafo. Ou seja, isto não é por acaso, é mesmo assim. Estamos a falar de uma indentação. Sempre que nós terminamos a condição com os dois pontos, depois precisamos aqui ter uma indentação. Agora, porquê é que estou a falar disto? Porque é muito fácil passar isto para o emulador da nossa calculadora. A partir aqui deste online Python, se eu for aqui a esta opção do gravar, vou-lhe dar aqui exemplo 1, extensão PY, vou gravar, ele vai-me pedir para gravar, se calhar vou gravar aqui no ambiente de trabalho, é mais fácil, e agora vou carregar este ficheiro para o emulador. Vou então abrir o emulador, vou sair aqui do menu Python, vou voltar aqui à raiz do emulador, à raiz da calculadora. Vou a este menu da memória. Através da opção F3, vou fazer import F1. Parece que estou agora um bocadinho mais rápido, de facto estou aqui a querer apressar um bocadinho, mas se for necessário, no final do documento que partilhei convosco, tem um vídeo explicativo de como fazê-lo. Portanto, poderemos sempre recorrer a ele. Eu acho que uso o exemplo do Colab, mas a estruturação em termos aqui da calculadora é o mesmo. Vou então fazer import, vou procurar, acho que gravei no ambiente de trabalho, cá está ele, abrir. O sítio onde vou gravar aqui na raiz do meu disco, save. Já existe que é substituir, mas já lá devia ter um. Vou dizer que sim, porque não sei o que é que lá está. Vai gravar este ficheiro, está completo. E agora vou voltar ao menu do Python. Então, voltar ao menu do Python. E desta vez não vou criar nenhum novo, não vou executar nenhum programa, vou primeiro abrir aqui o programa. Aliás, eu aqui não preciso, só preciso, aliás, não preciso. Penso que será este que aqui está. Já coloquei o cursor lá em cima e agora sim vou abrir este programa. E cá está. Ou seja, foi carregado para o emulador o programa que tínhamos estado a copiar anteriormente, diretamente das AES. Neste momento, poderíamos ter aqui um bocadinho mais de preocupação e de cuidado. Não é possível escrever uma série de símbolos aqui no editor. Aparecia aqui o número, portanto, aqui fica um bocadinho descontextualizado. Não é possível, por exemplo, colocar acentos aqui de votos candidato A. Poderia abreviar aqui um bocadinho a informação. Vou só fazer isto para o primeiro, para não estar a perder demasiado tempo, mas este, depois, é um trabalho que, escrever só, candidato A. Já sei que a seguir vamos ter o candidato B, a seguir vamos ter o candidato C, e aparece todos os outros elementos necessários por aqui. Será, aqui não aparece o acento, ou serão, isto devia ser, serão necessários, pelo menos, etc, com os ifs que por aqui estão. Vou correr o programa. Então, o que é que vai acontecer agora? Vai-me pedir o número de votos do candidato A. Eu não sei porque eu estou com esta tara do 125.
Lembram-se que eu não tive o cuidado de estar a ajeitar o que estava a seguir, portanto aparece aqui número de votos e não consegue mostrar tudo, mas seria do candidato B, vou dizer que é um desgraçado com 25 votos e este com 38. E aparece, e agora posso ver, serão necessários pelo menos 95 votos para obter maioria absoluta e o candidato A obteve maioria absoluta. Ou seja, aquilo que estive aqui a fazer foi apropriar-me de um ficheiro que está nas AES. Podíamos fazer o mesmo se estivesse num site, num dos nossos manuais e trazer rapidamente para o emulador. Qual o objetivo? Fazer chegar esta informação aos alunos. Por vezes, é interessante não estarmos a pedir aos alunos para escreverem todos estes programas. Nós podemos já ter no nosso emulador, partilhamos com os alunos o ficheiro com a extensão PI através do mail ou enviamos por mail e depois pedimos para eles fazerem aquilo que nós fizemos. Ligar a calculadora ao computador e descarregar para a calculadora física. Procede-se exatamente da mesma forma que fizemos aqui. Eles terão que descarregar o ficheiro para o computador e carregar depois para a calculadora física. E isto é algo que muitas vezes é muito útil. E às vezes já temos alguns ficheiros no nosso emulador e queremos também enviá-los para os alunos. O que é que podemos fazer? Vamos imaginar este JSimp1 e vamos imaginar que eu quero partilhar com... Não preciso ir descarregar lá de nenhum, já o tenho no meu emulador. Então, o que é que vamos fazer? Vamos novamente ao menu de memória e aqui vamos novamente aqui ao PC, mas em vez de fazer uma importação, vamos fazer uma exportação. Ou seja, vamos exportar. Há pouco fiz muito rápido, mas era um ficheiro que tinha guardado nesta pasta do webinar. Portanto, vou aceder a ela. Aqui está o ficheiro, vou selecioná-lo e vou fazer copy. E ao fazer copy, estou a reverter o processo de há pouco. Reverter, não, estou a fazer o contrário de há pouco, mas este ficheiro é um outro ficheiro. Eu já agora, sim, peço desculpas, estava a ver ali, não sei o que é este 3. Este não sei o que é. Eu queria este, para ter a certeza que é aquele que eu quero. Portanto, fazer ambiente de trabalho, ele já está no ambiente de trabalho e a partir de agora eu poderia, por exemplo, que é aquilo que vou fazer, ir ao ambiente de trabalho e partilhar este ficheiro convosco. Eu vou meter este ficheiro aqui no chat. Este ficheiro, eu penso que já estará aqui no chat para cada um de vós, se quiser descarregar. Vou voltar aqui ao menu do Python. Vou carregar este ficheiro, portanto, vou abrir. E qual era aqui a intenção? Então, vamos lá em fazer aqui o enquadramento da situação. Percorrendo, ou mais uma vez, recorrendo aqui às AES, neste caso matemática A, 10º ano, um dos exemplos de programa em Python que aqui nos apresentam seria para calcular a capitalização anual. Este programa que aqui está foi o programa que eu trouxe já para a calculadora. Vou só aqui partilhar convosco aqui uma tarefa. Está já aqui o enunciado e eu já vou partilhar também aqui no chat. Este enunciado, deixa-me ver onde é que eu o tenho. Manuela ou Margarida, se tiverem por aí, podem só partilhá-lo, que eu, Vou entretanto, aqui estou aqui ver. noutra pasta. Ok, Agradeço. Se eu tiverem vou dificuldades, partilhar. depois digam. Assim, eu ia só aproveitando aqui estes momentinhos finais. Ahm, Esta é uma tarefa com intenção de desenvolver pensamento computacional junto dos alunos, neste caso seriam alunos, no caso de Matemática A, também podia ser de curso profissional, podia ser de Max, porque estes temas são comuns. Considero o seguinte exemplo, e portanto estamos a partir do princípio que foi retirado das AES, os alunos têm carregado para a sua calculadora.
Copia e executa o programa. Ok. Então vamos lá, copiar, já não necessito, mas executar o programa, ele já está aqui. Vou fazer aqui o run, capital inicial. Portanto, aqui tinha um juro, capital inicial de 1.000 euros. Vou dizer isso mesmo, 1.000 euros. A diferença que eu fiz é que este programa já tinha os dados introduzidos e eu fui criar de forma que possamos introduzir. Portanto, a taxa anual aqui seria 0,03, 0,03 e apresento-nos imediatamente o capital final. Juros simples ao fim de um ano. Qual era a intenção? Altero os valores para calcular o juro com um capital de 550 euros e uma taxa de 2%. Falamos de manipulação dos dados, é só introduzir 550 e 0,02 em vez dos valores que introduzi há pouco. Agora vem a parte que é mais interessante. Modifique o programa anterior para calcular o capital acumulado final ao fim de N anos. Bem, eu podia dizer 5 anos, 2 anos, 3 anos, mas queria logo deixar de forma a que pudesse ter aqui outro tipo de manipulação. Ou seja, eu quero calcular não o capital final uh, do juro, só ao fim de um ano, mas sim o capital final ao fim de N anos. E este já é um desafio que, de alguma forma, para os alunos, consegue mobilizar, peço desculpa não estar aqui a repetir, práticas de pensamento computacional. Como é que se vão apropriar do programa? O que é que cada uma destas linhas faz? O que é que precisa alterar? De que forma é que tem que alterar? Bem, quando nós fazemos os alunos refletir sobre isto, é maravilhoso, é trabalhoso, mas não precisamos que os alunos tenham um nível. Bem, aqui vou dizer isto com algum cuidado. Não precisamos, de facto, ou eu acredito que não precisamos, de ter os alunos com um nível de conhecimento de programação em Python enorme para fazer este tipo de apropriação e este tipo de modificação. Se nós tivéssemos aqui um pouquinho mais de tempo, iríamos tentar aqui explorar o que é que efetivamente necessitávamos de fazer. Ou seja, uma das coisas seria criar, por exemplo, um valor T, que era o tempo que iria decorrer em anos. O tempo podia ser uma variável, um número real, portanto, mas aqui não seria de facto muito importante. Input, e agora criava algo do género anos, para perguntar quantos anos é que, ao fim de quantos anos é que queríamos saber, seja 10, seja aquilo que for. Vou ter que fazer uma modificação nesta fórmula. Portanto, o capital inicial mais o capital inicial vezes a taxa, vamos ter que repetir que a taxa era anual, o número de vezes que consideramos necessários. Eu dei-lhe a variável t e depois o capital final surge da mesma forma. Ou seja, estas pequenas modificações, de alguma forma, desta vez, já não. Olha, podia ter ido ver o que é que estava. Dois, aqui. Já fiz tão rápido e a Manuela e a Margarida. É a mesma coisa. É ali o parênteses no final. Se calhar já alguém tinha escrito por aqui e eu é que não estando atento ao chat, não disse Já nada. tomaram atenção. Estão a toda a gente a falar dos parênteses. Transparência, olha as Está toda a parênteses. gente com muita atenção. Então, aqui, vamos lá. Eu vou usar este mesmo exemplo de há pouco, os 550 capital inicial, taxa de 0,02 e, por exemplo, ao fim de 10 anos e aparece aqui o capital final. Esta tarefa, e agora vou só, já não vou estar aqui com esta repetição passo a passo, mas vou ainda aqui fazer uma chamada de atenção. É possível reconhecermos nestes pequenos desafios
estas práticas de pensamento computacional. Ou seja, levarmos os alunos a mobilizarem estas práticas de pensamento computacional com a gestão de programas em Python, para trabalhar conceitos matemáticos. E esta é que é a parte importante. Portanto, não é tanto o foco no pensamento computacional em si, nem na linguagem de programação em si, mas com a tentativa de mobilizar conhecimentos matemáticos. O que tínhamos preparados para esta sessão era uma outra questão, esta questão 2, que envolve aqui já um outro tipo de estrutura, for ano, isto é uma variável, in range t mais 1, ou seja, se repararem, a estrutura não é muito diferente do primeiro programa. Aliás, eles fazem exatamente a mesma coisa, tendo em atenção aqui este tempo, anos, que acabamos de fazer agora. Só que esta é outra estruturação. Usa um outro elemento, chama-se uma estrutura de repetição, cria um ciclo que permite fazer ou criar-nos outro tipo de vantagens. Eu depois, se quiserem, posso partilhar também estes ficheiros. Eu já o tinha aqui carregado. Peço desculpa, queria abri-lo e vou ter que forçar aqui a paragem. Desta vez foi só palermice minha, porque eu queria apenas abrir. Este era perdão, era o inicial. E aquele que eu queria abrir é este uh, final que aqui estava. Portanto, este era aquele que era apresentado. Oh, meu Deus. Estou a chegar aqui ao final com um tempinho contado, Margarida, mas eu só preciso de um minuto, queria só mostrar, está bem? Perfeitamente. Sem... E isto não está a É que em vez ajudar. de ser abrir, em vez de ser run, é abrir, não Sim, é? sim, é, mas vou então fazer o seguinte. Agora sim, vou abrir. Este que aqui está já tem o ciclo, é apenas a transcrição do que estava no enunciado. Vou só, agora sim, executá-lo. Capital inicial, sei lá, 550 euros, taxa anual 0,02, não sei o que é que lá estava, duração de anos, vão ter 10 anos. E estando a informação contida num ciclo e o print estar dependente linha a linha desse ciclo, aquilo que nos foi mostrar é no ano zero o acumulado de juros simples foi 550 euros, ou seja, que era o capital inicial, ao fim de um ano 561, de 2 anos 572 e por aí fora. E o desafio seria fazer uma comparação, alterar o programa anterior, para determinar o capital acumulado, comparando o investimento com juros simples e juros composto. Ou seja, é algo que até estamos habituados, ao fim de quanto tempo, ao fim de quantos anos, ao fim de quantos meses, é que é mais vantajoso usar um ou outro dos juros para fazer ou aplicar a uma das nossas contas bancárias. Só para mostrar aqui este último, agora não vou falhar. Esta era a transformação que era necessário fazer no programa. Não é bastante simples, era só trazer aqui o juro composto. E depois, quando é aplicado, sei lá, uma coisa pequena, do capital inicial de 200 euros, uma taxa anual de 0,02, ao fim de 10 anos. E agora o que nos vai aparecer aparece aqui mais para a linha, o ano 3, juros simples 212, o acumulado de juro composto 212,2416 e, de alguma forma, poderia ser usar as potencialidades, neste caso da calculadora, com a linguagem de programação Python, para trabalhar, em termos práticos, comparação entre diferentes tipos de juros.